o tema já começou a render ali na redação, já rendeu aqui nos bastidores e vai render ainda mais agora no ar, porque o tema é como mudar o mundo com uma geração que não enche a forminha de gelo, Gustavo Bossetti. Explica pra gente como. Bom dia. Interessante, né, Rita? O título foi capcioso, mas eu já quero de antemão dizer que eu não estou generalizando, não estou apontando o dedo para ninguém, não estou falando de ninguém, estou falando de algumas pessoas que apenas tomam decisões se preocupando mais com o imediatismo, né? Então, bom dia a todo mundo que está ouvindo e eu espero que esse comentário traga algumas reflexões, né? Tem um filósofo francês chamado Jean Buridan, que viveu lá pelo século XIV, que ele foi o autor de uma teoria que ele buscou a essência dessa teoria em Aristóteles, que viveu 400 anos antes de Cristo, e sobre o processo decisório do ser humano que passa por alguns dilemas. E quando Aristóteles escreveu lá atrás, no século IV antes de Cristo, ele dizia que um ser humano que está com muita fome, que está com muita sede, quando o ser humano é posto no lugar, bem no meio do caminho, entre a água e a comida, ele vai ter dificuldade de tomar decisões, porque ele está diante de uma situação onde ele está sentindo muita sede e muita fome. É lógico que quando ele toma uma decisão com base na sede, ele vai matar a sede, mas ele corre o risco de morrer de fome. E se ele toma a decisão de ir na direção da comida, ele corre o risco de morrer de sede, porque os dois estão num ponto muito extremo. Essa mesma teoria lá de trás, ela foi considerada a teoria do ímpeto por esse Jean Buridan, que construiu a teoria do asno de Buridan, dizendo que um burro, um asno que é colocado na mesma distância entre dois fenos com a mesma dimensão e com mesmas características, ele também vai ter dificuldade de tomar a decisão e pode ser que ele morra, né? É lógico que isso é um mito, é lógico que isso é uma teoria, mas que trazendo para a essência do ser humano, ele funciona muito bem com o processo decisório também. E o que acontece hoje? Nós percebemos que hoje nós estamos construindo uma geração que tende a tomar decisões com base em um imediatismo. É por isso que essa história da forminha de gelo, a pessoa abre lá, e não estou falando somente de adolescentes, tem adultos que também fazem isso, tá? A pessoa abre o freezer, encontra a forminha de gelo cheia de gelo, tira o gelo, coloca no seu copo e depois deixa a forminha de gelo ou fora do freezer ou coloca a forminha de gelo sem água dentro, né? Isso acontece. Ou a pessoa que abre a geladeira e pega a garrafinha de água gelada e depois não repõe aquela garrafinha. Isso significa que ela ela não se preocupa com as próximas 2 ou 3 ou 4 horas da vida dela. Ela se preocupa literalmente com o imediatismo. É por isso que nós falamos que nós estamos construindo uma geração que tende a tomar cerveja quente, porque eles não se preocupam em botar a cerveja para gelar. Eles simplesmente, quando bate a sede, eles vão lá e abrem abrem a cerveja. Ou que toma aquele kit, né? O famoso kit, né? Porque também é mais fácil, mais rápido de fazer. Mas no final das contas, o que nós precisamos fazer é formar uma geração que se preocupe com o futuro e não apenas com o imediatismo. Sabe por quê? Porque as pessoas que virão nas próximas gerações, elas vão encontrar o mundo que nós estamos deixando para elas, né? E a gente escuta muitas pessoas dizendo que querem mudar o mundo, mas elas esquecem de fazer o que está à sua volta, o que é essencial, o que está muito próximo de fazer, que é organizar os pequenos detalhes próximos de si, né? E que é a premissa básica de qualquer investimento, é tu abrir mão de um prazer imediato para algo maior depois. Em relação a esse exemplo que é dado em relação à forminha de gelo e sobre essa reflexão sobre as novas gerações, eu fico pensando muito porque as pessoas estão vivendo cada vez mais, a expectativa de vida tem aumentado bastante, aparentemente, que a adolescência parece que está indo para cada vez mais tarde. Cada vez mais tarde as pessoas saem de casa, cada vez mais tarde buscam emprego, cada vez mais tarde criam essa responsabilidade e assumem essas responsabilidades. Aí eu não sei até que ponto cabe aos pais, às famílias, darem essa orientação, porque hoje a gente tem um cenário onde se protege muitos filhos e isso é muito bom, isso é muito legal. Nunca se falou tanto que
os pais amam seus filhos, o Pianger escreve sobre isso, inclusive, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado para não criar uma geração mimada, uma geração que não saiba enfrentar os desafios que, cedo ou tarde, vão chegar para todo mundo. Exatamente. Esse imediatismo, ele pode comprometer uma geração, né? Outro dia eu estava ministrando um treinamento, uma capacitação nossa em Santos, e eu lembro de uma fala de uma diretora de RH de uma multinacional que tem atuação no Brasil inteiro, e ela disse o seguinte: Gustavo, o cenário futuro é preocupante, porque hoje, para funções, para cargos que exigem um terceiro grau completo, o ensino acadêmico, uma faculdade completa, a gente pergunta quantos centímetros tem em 1 metro e as pessoas não sabem responder. É um problema essa geração que se preocupa apenas com o prazer momentâneo, aí fica lá hipnotizado por WhatsApp, por TikTok, por videozinho, e esquece de se formar, de se informar. Então é importante que a gente se preocupe com a próxima geração, sim, porque os adolescentes, os jovens que nós estamos formando hoje vão ocupar cargos importantes nas empresas depois e vão conduzir o nosso futuro. E pode ser que essa pessoa que não se preocupe em colocar o gelo de volta na forminha, quando chega na fase adulta, ela precisa de outras pessoas correndo atrás das consequências das suas decisões. É isso que é importante. Nós temos que ter noção sobre as nossas decisões e o impacto que essas decisões geram na nossa vida, que são as consequências. Então, nós precisamos segurar, manter, honrar, sustentar as consequências das nossas decisões. Essa é a dica, né? E apenas para pegar como gancho essa situação aí do metro, aí, dos centímetros, a gente tem uma geração também que nasce, cresce com o celular na mão, onde qualquer dúvida que ela tiver, ela vai procurar no Google e vai ter essa resposta. Tendo Perfeito. Que a maioria das pessoas que são mais velhas não tinham essa ferramenta no passado, ou tu sabia ou tu não sabia. Hoje não tem, hoje qualquer dúvida que tu tenha na internet, tu vai e busca, mas de alguma forma tu acaba ficando refém e fica Exato. viciado nesse tipo de recurso. Então não vou aprender, porque se eu tiver uma dúvida eu posso pesquisar e vou ter acesso na hora, né? A informação acaba ficando fora e não dentro, Exato. né? Isso que é o problema, né? Só voltando para a prática, então, da nossa forminha. conversa, da forminha, outros exemplos, e aí os nossos ouvintes também podem mandar, né, se quiserem, aí o que acontece aí no seu dia a dia. Papel higiênico, que acabe, né, trocado. A folha da impressora. Folha, acabou, vamos trocar. Acabou a folha, né? Ela não nasce ali, né? Não Ela precisa nasce ser colocada ali, né? ali. O sabonete, o shampoo, a vaga de estacionamento, que, né, tu deixa ali, o próximo que vier, se não tiver vaga, né? Paciência. Isso aí. Então, assim, são tantos exemplos do nosso dia a dia. A toalha no banheiro. A toalha no A banheiro. bombona de água aqui da A rádio. bombona de água. Olha, Da a rádio. lista é grande. A Mas, lista é grande, né? mas muito boa reflexão e realmente faz... A gente já imaginou, né? Já imaginava que fosse render bastante. E a gente fica aqui, né? Que legal. O pensamento E continua. importante, só Rita e Nicolas e ouvintes, para finalizar, o processo decisório do ser humano, ele tem que ir um pouco mais longe, saber quais são as consequências de médio e longo prazo das nossas decisões. Porque a gente pode sim, conforme a teoria do ímpeto lá, nós podemos matar a nossa fome e também matar a nossa sede, desde que a gente faça um esforço organizado, imaginando, planejando as consequências disso, né? Essa é a grande dica. Formar uma geração que saiba pensar. A nossa geração não sabe pensar, né? E se servir o chapéu, ok, né? Mas é essa a dica, né? É uma Saber boa pensar. reflexão. É uma boa O reflexão. meu sonho é uma máquina de gelo, eu já falei mais cedo. Aí não vou mais precisar colocar a forminha no refrigerador. É verdade, né? Que joia. Valeu, Bozete. Valeu, gente. Um grande abraço. Ótima semana, né? Hoje, uma terça com cara de segunda, né? Exatamente. Ótima semana, Bozete. Igualmente. Agora, faltando 23 minutos para as 11 horas da manhã, 29 graus e 7 décimos é a temperatura. Vem aí o recado da Pura Vida e daqui a pouco a gente está de volta. Bom dia, ouvintes da Rádio Independente. Manhã de terça-feira e mais uma vez eu estou aqui conversando com você, falando direto da Pura Vida. Apresentando, gente, os benefícios da pomada